Paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor. Que bom de A volta aqui, paz do mais um Senhor. podcast. A paz do Senhor, queridos. Boa noite, Paz, Zé. Boa noite, Gil. Boa boa noite, noite. Eneide. Boa Tá tudo noite, a bem, paz do né? Senhor. Tá tudo bem, Que tudo bom jóia. estarmos. Essa lição está sendo muito gostosa, na verdade, É de verdade. ensinar, de aprender. Hoje nós vamos degustar, não é, da lição 3, as qualidades de Deus. Ai, que lição boa, não é? Vai falar das qualidades de Deus. A lição de hoje encontra-se em Romanos 1, 19 e 20, não é? E Giliane, ela vai agora fazer um pouco da retrospectiva, né? Das lições anteriores. Diga aí, Giliane, o que é que a gente já estudou para chegar até aqui, né? É, vamos ouvir aqui um pouquinho o que a gente já viu antes de chegar na lição 3. Nós vimos primeiro, né, quem é Deus, não é? Então, através dessa lição, nós podemos ver a existência que a existência de Deus, ela pode sim ser provada através das coisas que existem e das coisas que foram criadas. Então, nós vimos também que Deus, ele é um ser real, é um ser pessoal, ele tem identidade, tem personalidade, e além disso, além de ser o grande criador, ele também deseja ter um relacionamento pessoal conosco, com a sua criação. Já na lição 2, nós nos aprofundamos mais sobre esse Deus criador. Pode passar, irmão Mateus. Sobre esse Deus criador que fez tudo com um propósito. E esse Deus que criou o universo, que fez tudo com um propósito, ele também preserva esse universo, ele conserva esse universo. Então, além de Deus ele ter criado, ele organiza todas as coisas. Então, nós vemos que se o Sol fosse um pouquinho mais perto dos planetas, a gente não existiria mais na Terra. Então, esse Deus, ele organiza milimetricamente a Terra que ele criou. Nós vimos também que Deus, ele criou o homem, e não apenas o criou, mas ele o diferenciou das demais criaturas. Então, ele deu a esse homem autoridade e responsabilidade sobre as criaturas, e essa diferenciação, ela faz com que a teoria da evolução, ela caia por terra, porque nós não somos como as demais criaturas, né? O Senhor, ele nos fez diferente. E se essa tal evolução, essa teoria da evolução fosse verdadeira, por que é que nós não vemos ela nos nossos dias? Por que é que nós vemos os primatas nascendo primatas e morrendo primatas? Então, ela não se sustenta diante daquilo que nós vivemos, enquanto a palavra de Deus, ela permanece firme eternamente e é verdadeira. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título As Qualidades de Deus. Então, o que é qualidade? O que vem a ser qualidade? Quando a gente vai para o dicionário, qualidade, ela traz a questão de atributo, de características particulares de um objeto ou de alguém, traços distintivos, aquilo que nos diferencia de algo ou de alguém. E hoje nós vamos conhecer essas qualidades de Deus. Quando nós estamos conhecendo alguém, a gente conhece os seus defeitos, as suas qualidades, através do convívio que nós temos com aquela pessoa. E às vezes a gente vê algum defeito, algo que a gente não tinha percebido antes, e que vai de encontro ao nosso caráter, e a gente muitas vezes se afasta daquela pessoa. Mas quando se trata de Deus, nós só vemos boas qualidades. E quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais nós queremos conhecer esse Deus que é essa fonte inesgotável. E hoje, juntamente com o irmão Mateus, a irmã Eleide, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essas qualidades que podem ser qualidades referentes à moral,
qualidades naturais de Deus e qualidades que mostram o poder de Deus. Juliane, aí quer dizer que quanto mais intimidade a gente tem com aquela pessoa, né, a gente mais conhece essa pessoa, né? A gente sabe, né, quais são essas qualidades. Então, nessa relação com Deus, quanto mais intimidade, melhor, né? Verdade, irmão Mateus. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós podemos conhecer essas qualidades de Deus. E como é que a gente conhece? Através da sua palavra. O Senhor, ele se revela a nós através da Bíblia. Então, quando nós lemos, nós passamos a conhecer mais sobre esse Deus. Isso aí. E a irmã Eleide construiu ali um recurso muito interessante para a gente utilizar nessa lição 3, não é? Diga aí, irmã É Eleide, verdade. que ideia, que novidade você traz aí para a gente? Olha, a gente já poderia parar a aula por aqui, viu? Porque Juliane, ela disse tudo que tinha para dizer. O resumo foi maravilhoso. Quem não assistiu a primeira e a segunda aula, com certeza aprendeu sobre quem é Deus, né? E o que ele fez, a sua criação, né? Eu trouxe para a gente hoje esse recurso, dá para ver aí? Dá Dá para sim. ver. Pronto, dá para ver O que será isso, hein? É uma é, caixa, né? uma caixa de pizza, né? A gente parte do princípio da reciclagem, do reaproveitamento de materiais. É uma caixa de pizza, né? Eu fiz só cobrir ela com cartolina preta, coloquei aqui o nome da Bíblia, né? E aí a gente pode começar fazendo essa apresentação, né, para os alunos, para os nossos alunos, falando onde é que a gente pode conhecer esse Deus tão maravilhoso? Como é que a gente pode conhecer? Através da sua palavra. E onde é que a gente encontra a palavra de Deus? Na Bíblia, né? É aqui onde ele fala conosco. Porque quando a gente quando a gente quer conhecer alguém, o que é que a gente faz? A gente conversa com ele, né? A gente vai saber a respeito dele, vai conhecendo na medida em que vamos nos aproximando. E nós nos aproximamos de Deus quando estamos, né, ligados à sua palavra, aprendendo a sua palavra. E aí uma coisa interessante para o professor é, começar a falar, né, da palavra, e aí, abrindo, né, essa caixinha, aqui dentro da caixa, ela pode, no expositor, colocar lá a caixinha aberta. Vou abrir aqui. E através nesse movimento, ela pode ir apresentando as qualidades de Deus junto com os alunos. Ou ela já traz pronto, e coloca, né, tudo coladinho aqui, ou então, junto com os alunos, ela vai escrevendo ou colocando aí os slides que o irmão está apresentando. Olha, maravilhoso esse slide. Deus. Você coloca lá a palavrinha Deus e, junto com os alunos, a professora vai lá anexando, né, as palavras que são referentes a Deus. Quais são as suas qualidades essenciais que são relacionadas à pessoa de Deus, né? Quais são as qualidades morais de Deus que ele compartilha conosco, e as suas qualidades fundamentais que ele não compartilha são as que revelam o seu poder, São né? as Então, exclusivas, né, dele. as exclusivas dele, né? Que Uhum. são só dele. Só ele tem. Isso, Mas e essas que a gente mais ama, né? isso Não é, mesmo, mais velho? ama, Porque isso ele é mesmo. quem sabe como é que nós estamos através das suas qualidades, né? As que ele não compartilha com ninguém. Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, ele está conosco, está comigo aqui na minha casa, está com o Zé aí na casa dele, com a Gil na casa dela, É a e onipresença. a onipresença do Senhor. Porque nós amamos isso, porque sabemos que ele está conosco o tempo todo. Muito bom. Verdade. Essa lição, ela mostra realmente o quanto o nosso Deus é grande, né, e é poderoso. E nós começamos aí com as qualidades essenciais ou naturais, não é? Então, a sugestão da lição é que o professor construa mapas conceituais com os alunos. O que é um mapa conceitual? É um esquema onde você coloca a ideia central, né, no meio, né,
da notação, né, do esquema, e ao redor daquela palavra-chave você vai trazer outras palavras que vão explicar aquele conceito. E aqui a nossa ideia central é Deus, e ao redor dela nós vamos ver quais são as qualidades essenciais dele, né, naturais de Deus, que estão na constituição dele, né? A primeira é que ele é espírito, não é? Está escrito lá em João 4:24, né, que ele é espírito e que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. A outra característica, Gil e Eleide, é que ele é eterno. Ele sempre será. Ele é, não é? Não tem essa coisa, não é, do tempo limitador, né, para Deus. Nós que somos imperfeitos, é que nós temos essa coisa nós fomos passado. Não, não há passado em Deus. Deus é o Pai da eternidade, não é? Verdade, Zé, você mas sabia que está escrito lá no Salmo 90, no versículo 2, Uhum. está escrito assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. que Ele é coisa Para Deus. linda, né? sempre. Ele é, né? Quando ele se revelou lá, não é, para Moisés, ele diz: eu sou, Eu sou. não é? Apenas, Então é muito maravilhoso você ver um Deus desse, né? é É verdade. Não verdade. tem comparação. No Salmo Aí 90, vamos, no Salmo sim, 93, aqui também, no verso 2 também diz uhum, assim: o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Ele não teve o dia de nascer e nem terá o dia de morrer, né? Ele para era, sempre. ele é e ele será para sempre. Uhum. Uma outra característica dele, né, outra qualidade é que ele é infinito, né? Tá lá em 1 Reis 8:27, que Sim, fala que ele é para sempre, né? Ele é o alfa e o ômega, não isso. é? Ele O é para princípio e o fim, sempre, para todo sempre. princípio e o fim. Lá Isso em mesmo. 2 Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 8, é isso mesmo, 3:8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. É Isso lindo mesmo. demais, né? É maravilhoso o Senhor. Ele Maravilhoso é mesmo. É Essa difícil referência de até para a primeira. gente compreender, né, essa noção de essa, eternidade, porque essa para a gente noção de tem dia, eternidade. tem noite, tem começo, tem fim, mas A Uhum. o nosso A gente Deus conta os aniversários, né, Gil? A gente conta os é aniversários, jurando, assim, tentando, querendo, desejando que o tempo volte, mas ele não volta, ele só avança, né? Mas a gente sabe Uhum. que verdade. teve o dia de nascer e teremos o dia em que a nossa O vida vai dia, terminar. Mas o isso, porque Senhor somos não. seres finitos, né? Somos Seres seres finitos. finitos, imperfeitos. Essa referência em 1 Reis 8:27 diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus, que não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Eita, nada pode glória! conter, não é, o tamanho de Deus. Deus é infinito. Deus é infinito. Muito É, bem. Essa Começamos a referência, conhecer a grandeza de Deus. Só nessas qualidades essenciais a gente já fica assim. já bastava, né? Pois é, mas ele tem muito mais, viu? Tem Ele muito tem, mais. nós temos também as qualidades, não é, morais, né? As qualidades, essas qualidades ele resolveu partilhar conosco. Olha que bênção. É verdade. É, Deus é é, tão a- bom. é um pouquinho dele em nós. Isso mesmo. É um E aí a pouquinho dele. primeira é essa que está lá, né? Em 1 João 4:8, né, que fala sobre que Deus é amor. Deus é amor. Uhum. E que Né? João ele, 3,16 também diz isso, né? Que ele é amor, uhum, ele é amor, ele é amor, ele é amor, e o amor dele é tão grande, tão infinito como ele, né? Que ele entregou o seu filho unigênito para
entregar, né? Por nós, para morrer por nós. E Então, essa para Isso, que todo referência, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ai, Deus. verdade, e essa referência, Maravilha. né, de que aquele que não ama não conhece a Não Deus, conhece a Deus. porque Deus é amor. é É amor. amor. Então, nós precisamos refletir esse amor de Deus para que as pessoas elas possam conhecer a Deus. É muito interessante isso. E que esse caráter de Deus, essa qualidade de Deus, ela precisa estar presente em nossa vida, porque se ela não estiver, nós não conhecemos a Ele. Estamos declarando isso, né? Se essa Exatamente. qualidade estiver em nós, estamos declarando com a nossa vida que não conhecemos verdadeiramente ao Senhor. Isso É porque nós somos filhos de Deus, né? Sendo filhos de Deus, nós temos que refletir essas qualidades dele em nós para as outras pessoas. Assim é que realmente as outras pessoas vão dizer, poxa, essa pessoa tem Deus na vida dela, porque as qualidades de Deus se manifestam nas nossas vidas. para que as pessoas conheçam que somos filhos de Deus. Uhum. Precisamos Outra compartilhar. qualidade, olha, está pertinho do amor, a santidade. 1 1 Pedro 15, 1, 16. 15, 16, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que me chamou muita atenção foi essa expressão, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a maneira de viver. Então, no dicionário, a palavra santo quer dizer separado, né? Aquele que está realmente separado para uma missão, né? Isso. Separado para uma missão. E aí, como é que nós nos comportamos diante dessa responsabilidade? Porque estamos separados, né? Quando já aceitamos o sacrifício de Cristo por nós na cruz, nós já conhecemos o seu amor através, né, deste tão grande sacrifício, recebemos o dom da salvação que é imerecido, né? E aí como nós nos comportamos diante dessa responsabilidade? Essa responsabilidade de ser santo, né? De ser separado para a missão de o quê? De continuar projetando esse amor, projetando esta salvação que a gente já recebeu. Como é que a gente faz isso? Quando a gente se mistura com vamos levar para o mundo da criança com 11, 12 anos de idade. O que é que eles estão fazendo nesse momento? Né? Estão começando a se envolver com os coleguinhas na escola, aí tem aquele coleguinha que gosta de fazer aquela bagunça, tem aquele coleguinha que gosta de chamar palavrão, tem aquele coleguinha que também gosta de ficar quietinho ali, gosta de conversar, que inclusive tem aquele coleguinha que também conhece o Senhor, que estuda conosco, quando a gente está na sala de aula, né? Com quem é que a gente se junta? Com aquele colega que já conhece ao Senhor e a gente fica ali trocando ideias, fazendo a diferença na sala de aula, juntando as forças com aquele colega que está ali também e proclamando o amor do Senhor na sala de aula, ou a gente está junto lá com aquele coleguinha que gosta de fazer bagunça, de bater no outro colega, de chamar palavrões, de fazer referência aos defeitos, né, promovendo, né, a violência moral, a confusão dentro da escola. Né? Então, dentro do mundo da criança, dessa criança com 11, 12 anos, como é que essa criança está se comportando? Né? Ela está se comportando como alguém que foi separado, como alguém que é santo, né? Ou como é que ela se comporta em casa também? Porque quando cumprimos a palavra do Senhor, é que honramos nosso pai, nossa mãe, agradamos ao Senhor com isso, nós também estamos vivendo um processo de santificação. Como é que essa criança em casa, com 11 ou 12 anos de idade, quando os hormônios estão à flor da pele, né? É preciso também levar essa informação para a criança. Ela está vivendo um momento de transição, está vivendo um momento de transformação, e aí como é que ela se comporta diante disso, sabendo que ela é uma criança separada, que é uma criança diferente.
Isso mesmo. Verdade, Nelly. Como é que ela está influenciando, né? E esse santo, ele não quer dizer que vai ser melhor do que ninguém ou não vai falar com as outras pessoas, né? Mas esse santo, ele inclui uma separação para nos aproximarmos de quem também nos leva a estar em santidade. Então, a criança, o pré-adolescente, ele precisa entender que ele pode falar com todo mundo, mas também não pode estar próximo de todo mundo, porque através das amizades muitas coisas vão entrando. Então, se nós estivermos mais próximos de quem nos leva para perto de Deus, nós vamos automaticamente estar voltado para as coisas que agradam ao Senhor, não é? E quando a gente as más companhias, né, corrompem os bons Os bons costumes. costumes. As más E as conversações más conversações vão corrompendo os Uhum. bons costumes. Isso. Então, é E aí, importante. essa união, né? Essa união das forças. Se eu me junto, Gil, por exemplo, se eu estou estudando com você e eu me junto com você para a gente ser um influenciador, nós estamos exercendo a nossa função. Isso. Nós estamos exercendo a nossa função de separados para uma missão. Nós estamos separados e estamos automaticamente já exercendo a nossa função, né? Que é influenciarmos bem esse meu colega que está lá na sala de aula, que não conhece o Senhor. Ele não conhece por quê? Porque não foi apresentado. Então, vamos juntos apresentar, né? Já que você quer falar com um coleguinha que dá trabalho, então fale com o coleguinha sobre o Senhor, né? Sobre o Sobre as suas Senhor, verdade, maravilhas, sobre o beleza. seu amor, sobre as suas grandezas, sobre os milagres que você tem testemunhado dentro da sua casa. Faça a diferença. Seja santo, seja separado. Uhum. Verdade. Ao lado dessa santidade, tem também a justiça, não é? E o versículo base, né, que está trazendo aí fundamento para essa qualidade, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, a justiça aqui está colocada como uma coroa, né? Então, é algo muito precioso, né? Ser justo, né? Nesse mundo, né, que nós vivemos, bastante de injustiça, né? Aquele que está dentro desse processo de santificação, ele precisa trazer, né, refletir práticas de justiça, né? Na sua vida. Como é difícil isso, né, irmã Eleide e Giliane, né? Porque muitas vezes vivemos num mundo em que as pessoas querem ganhar vantagem, não é? Em tudo, não querem ser justas. E aí, E o o que é nosso ser Deus, justo, né? O que é ser uhum, justo? Eu vejo, Zé, assim, com a visão, né, com o entendimento que o Senhor tem nos dado, eu entendo essa justiça como, em primeiro lugar, né, reconhecer que eu sou pecadora. Né? Eu sou pecadora. A criança, com 11, 12 anos, ela também precisa ter essa noção de que somos todos pecadores. E que mesmo aquele coleguinha que está lá dando trabalho na escola, né, ele sendo também um pecador, qual é a justiça que eu posso exercer sobre ele? Eu vou julgá-lo porque ele está dando trabalho? Não. Eu preciso eu reconhecendo que sou pecadora, reconheço que ele também é um pecador. Mas Jesus me justificou. Essa justiça eu entendo como a justiça de justificação, né? Se o Senhor me justificou, ele também pode justificar o meu colega. Então, quando eu amo e quando eu exerço a minha santidade, né? E quando eu exerço eu faço esse exercício de separação das injustiças, da impiedade, eu automaticamente eu tenho esse senso de justiça. Eu amo o meu próximo, eu sou santo, sou separado para uma missão. E que missão é essa? Apresentar essa justificação. Né? Eu preciso apresentar essa justificação, porque o meu colega ele precisa saber o peso e a medida da justiça que há sobre ele.
Ele tem o direito de escolher. Você quer reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida? Né? Assim como foi feito com aquela mulher que foi pega em adultério. Né? Quando o Senhor foi questionado a respeito dela, ela, de acordo com a lei, ela poderia ser o quê? Apedrejada, mas o Senhor disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? Todo mundo foi embora. Essa justiça, né, eu vejo, assim, acima de tudo, como uma auto-revelação de nós mesmos diante da palavra do Senhor. Então, a crença precisa também ter essa noção, né, de realidade. Eu sou pecador, eu nasci do pecado, eu sou pecador, e o meu colega da escola, né, ao invés de eu estar ajudando, influenciando ou sendo influenciado junto com ele sobre todas essas coisas que a gente tem na escola aí hoje em dia, né, sobre todas sobre toda a realidade escolar, eu posso apresentar o Senhor a essa criança, a esse meu colega, e dizer, olha, eu fui justificada pelo Senhor, e também você também pode ser, fazer a diferença. E essa Isso justiça de mesmo. Deus, né, irmã Leire, ela não tem parcialidade. O Senhor, ele não enxerga a classe social, a cor da Uhum. pele, se é homem, Não, se é mulher. Deus, ele não faz distinção entre os nenhuma seus filhos. afecção. Então, da mesma forma, na escola também, você precisa mostrar para o pré-adolescente que ele não deve fazer essa distinção, né? Nós vivemos num mundo muito complexo de bullying, de preconceito nas escolas. Então, é importante que nós, enquanto cristãos, venhamos a refletir essa justiça de Deus, que nós não estejamos envolvidos nessas questões, né, de preconceito, de bullying, de praticar bullying na escola, não é? E de Discriminar as violência, né? pessoas, de E de violência violência. também, né? Porque a criança ela não é violenta, mas ela tem estados de agressão, né? De agressividade. Então, em algum momento, a ira, por causa de um problema, alguma coisa assim, a criança, de repente, ela, ela, ela age agressivamente, né? A criança crente, a criança que conhece o Senhor, ela precisa aprender a fazer esse domínio espiritual, né? Que é para outra lição, mas tem lá esse domínio espiritual sobre as nossas emoções, né? Precisa se controlar, não agir com violência, não agir com preconceito, não provocar, né, violência moral com a questão do bullying também. E fazendo o mesmo exercício, amando, né, fazendo a diferença com o amor, com a santidade e exercendo a justiça do Senhor, que não faz acepção de pessoas. Isso mesmo. E fazendo a diferença, né, nesse espaço de vida. Uma outra Isso. qualidade que aparece é a fidelidade, né? Está escrito lá em Deuteronômio 7:9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, essa fidelidade, né, que não é algo muito fácil, né, e que Deus tem na sua essência, não é? Mesmo que a gente venha a cometer alguns pecados, alguns erros, mas Deus continua ali, não é? Ao lado de nós, nos cuidando e estando pronto a nos perdoar, não é? É muito importante compreender isso. E também está olhando para esse modo de Deus, né, sobre a fidelidade dele, da gente querer copiar, imitar como discípulos, né, como discípulos de Jesus, querer, né, ter essa fidelidade em nossas vidas, a fidelidade à sua palavra, não é, que é importante para a nossa saúde espiritual, não é? Assim como nós necessitamos de alimento material para o nosso corpo, nós precisamos de alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Então, essa fidelidade à palavra, ela é muito importante, né? Isso, é verdade. Observando a palavra, né, nós entendemos duas coisas.
que precisamos obedecê-la, né? Precisamos ser fiéis ao Senhor, observando a sua palavra e cumprindo, né, o que está escrito. E observamos também que, mesmo tentando muito, nós somos desobedientes. Mas, ainda Uhum. assim, o Senhor, ele permanece fiel. Mas, Fiel, ele diz aqui que ele mesmo guarda o conserto, viu, Eli? isso, ele sendo, né, essa essência, né, de Deus, que é a fidelidade que está assim, um tantinho em nós, um pouquinho em nós, mas nós temos ela, nós temos esse recurso, nós temos a possibilidade de sermos fiéis a Deus. O Senhor Jesus nos provou isso quando foi fiel até o fim e foi fiel até a morte, e morte de cruz, né? A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte. E como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Mas, entendendo que somos desobedientes, né, porque somos imperfeitos, diz assim, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, ou seja, sejam fiéis uns com os outros, né? Sejam fiéis uns com os outros e sejam fiéis com Deus também. Precisamos ser fiéis, né? E quando somos fiéis com o nosso irmão, somos fiéis com o Senhor também. Somos fiéis com Ele quando amamos e honramos o nosso irmão, né? E somos fiéis com Deus quando cumprimos a sua palavra. Verdade, essa referência que o irmão Mateus trouxe nos diz que ele é fiel aos que o amam e guardam seus mandamentos. Então, a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, ela também está condicionada a nós amarmos a sua palavra e a nós cumprirmos os seus mandamentos. É verdade, Isso é mesmo, uma verdade. condição. Isso é muito É uma importante condição. lembrar. Isso. Lá no Salmo 91, né, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente não é para qualquer um, é para aquele que Verdade. habita no esconderijo do Altíssimo. É para quem Verdade. Isso mora, mesmo, é para Isso quem mesmo. é mora, para quem verdade. habita, não é para qualquer um. Uhum. Isso mesmo. Isso tem a ver com a bondade de Deus, né? Então, eu me lembrei agora, vendo essa qualidade de Deus, daquele encontro que ele teve com aquele jovem rico, e ele chegou já dizendo que Jesus era bom, e Jesus disse, não, bom só Deus, né? E aí ele mostrou realmente, né? E Deus se manifesta toda a sua bondade, né, para conosco, quando enviou Jesus, né, para morrer em nosso lugar. Isso é uma bondade, assim, sem fim, não é? Aqui em Lamentações, capítulo, capítulo 3, versículo 25, diz, bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca, né? Também traz o condicionamento, né? De que todos aqueles, né, que buscam ao Senhor, o vão achar, né? Então, há uma necessidade de compreender, não é, que toda bondade provém de Deus e que nós somos bons porque refletimos toda essa bondade de Deus, né? E só somos bons quando refletimos. Aham. E só somos quando refletimos, porque Isso mesmo. precisamos entender isso, né? Que a bondade também, ela é muito parecida com a misericórdia, né? Mas são duas coisas Uhum. diferentes, né? Você colocou aí já a palavrinha misericórdia, Já já juntinho aí, juntinho porque ali, são bem, muito porque elas são bem parecidas. parecidas, né? Mas, de fato, não é a mesma coisa, né? Uhum. Bondade e misericórdia são duas qualidades diferentes. A bondade, ela tem a ver com a ação e a misericórdia com a emoção, né? A bondade, ela é exercida quando existe uma prática, né? A misericórdia, ela é um sentimento que nos comove, que nos move, né? Que nos enche, eu acredito que deve ser assim na, se a gente fosse
colocar assim em graus, né? O amor seria o primeiro, a primeira qualidade, a santidade seria a segunda qualidade, a justiça terceira e a misericórdia a quarta, né? Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor cobre multidões de pecados. Olha só, né? São Que coisa é a causa maravilhosa. de não sermos consumidos, né? E é a causa de nós Isso é não a causa sermos de não sermos consumidos. consumidos. Isso Exatamente. mesmo. E a bondade ela está mais parecida ali com a parábola do bom samaritano, né? A palavra já está dizendo, né? A parábola do bom samaritano. Quando ele passa por aquele caminho, que vê aquele homem jogado no chão, ele está ferido, ele está, né, machucado, ele foi violentado, e aquele homem se aproxima, ele se abaixa, ele observa, ele ali já limpa as feridas dele. São atos de bondade, né? São atos que estão relacionados à bondade. A misericórdia foi o que motivou a ação da bondade, não Uhum. é verdade? A misericórdia é quem motiva a ação da bondade. Isso A mesmo, compaixão que ele tem. esse versículo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, está em Lamentações 3:22, né? Então, a misericórdia do Senhor, ela é grande, né? Porque realmente, se não fosse a misericórdia dele, estávamos todos perdidos, né? Mas a misericórdia de Deus nos alcançou a partir do amor de Jesus, que foi revelado lá na cruz. Da sua Mas justiça e da assim, sua misericórdia. depois que você vê o mapa conceitual pronto, você vê também o quanto Deus é maravilhoso e quanta coisa boa ele partilhou conosco, com a nossa natureza. Por isso que é falado que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Porque tudo aquilo que está na essência dele, enquanto qualidades, né, morais, ele também trouxe para a nossa natureza enquanto filhos de Deus, né? E que bom que nós podemos compartilhar todas essas coisas boas com outras pessoas, não é? Ele dividiu conosco e a gente divide com os outros. É Muito verdade bom. mesmo. A gente É, compartilha com os e, outros. e, e, e eu acho assim que pessoas que vivem perto, né, de pessoas que são de Deus, elas são muito abençoadas, né? E já pensou, né? Tendo esse contato com o amor, com a santidade, com a justiça, com a fidelidade, com a bondade, com a misericórdia, né? Essas pessoas, elas começam a ver, poxa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E Será a querer estar junto, né? E a estar querer junto estar e junto, querer conhecer, né? Acho querer que aí é o conhecer. poder do testemunho, o poder do amor de Deus na vida da pessoa, é influenciar e dizer por que que você é tão diferente, né? É verdade. Verdade. E os alunos, né, as crianças com 11, 12 anos, né, elas precisam entender Entender isso, é. essa missão, porque apesar da idade, apesar de terem apenas 11, 12 anos, que é a faixa etária dos pré-adolescentes, essas crianças precisam entender, né? O professor ele precisa ser um motivador desse sentimento, dessa vontade dessa criança querer desenvolver e exercitar todas essas qualidades que o Senhor já nos deu, porque já está em nós, né? Não há muito o que fazer, é apenas adequar o nosso comportamento, como é que nós estamos nos comportando diante das circunstâncias que estão postas, né? Com a violência na escola, com o bullying, com o preconceito, com as influências da cultura de gênero, e por aí vai. E aí com a maldade também, porque a gente sabe que tem aqueles atos de maldade, e o Senhor não nos ensina a não revidar, a não sermos vingativos, né? A sermos obedientes, a termos misericórdia, a entender que muitas vezes aquela criança que está ali fora, que está praticando coisas que não agradam a Deus, nós precisamos exercitar a misericórdia, né, com essa criança. Eu, quanto criança, preciso exercitar a misericórdia com o meu colega. Por quê? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, onde é que nós estaríamos hoje? Né? Onde é que nós estaríamos?
O professor ele precisa fazer essa relação do exercício da palavra, daquilo que está sendo ensinado, com a vida prática da criança, né? Para que ela consiga entender que as duas coisas estão alinhadas, que as coisas não estão separadas umas das outras, né? As coisas estão alinhadas. Nós somos um, precisamos ser um em todo o tempo, em casa, na escola, na igreja. Precisamos desenvolver o mesmo comportamento. Esse comportamento precisa refletir essas qualidades que o Senhor dividiu conosco. O amor, a santidade, a justiça, a fidelidade, a bondade, a misericórdia. Tudo isso. Podemos senão, sim ser porque senão não somos de parecidos. Deus. Isso, Porque senão podemos não ser. somos de Deus. Isso mesmo, isso verdade. é real, isso é real. E é possível, sim. Sim, é possível sim. Pois bem, eu acho que a gente ainda não terminou, ainda tem um bloco de qualidades. Vocês imaginem o quanto Deus é grande, É grande. porque nós vamos Verdade. entrar agora nas qualidades que são exclusivas dele, não é? As Ele é qualidades. grande, ele é infinito. Uhum. E aí, olha, nós vamos para o prefixo "one", né? Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o que vem a ser esse "one", né? Quer dizer único, né? Quer dizer todo, total, né? Esse prefixo quando aparece antes de qualquer palavra. E nós temos aqui 3 grandes qualidades exclusivas de Deus, que é a onisciência, onipotência e onipresença, né? Então, Essa aí, ele guardou só só para ele, ele né, tem Mateus? toda a ciência, todo o poder e está em todos os lugares ao mesmo tempo. O que foi que você falou, Gili? Eu disse, essas ele guardou só para ele, né? Já pensou se a Isso. humanidade tivesse acesso a essas Misericórdia. qualidades? É. Misericórdia. Por Pois isso Não, que é, Deus, sendo sábio, al- guardou só para ele. é verdade. Zé, eu estava aqui assim, olhando para esse quadro, né? Onisciência, onipotência, onipresença. A gente não consegue dizer isso de absolutamente nada na Terra. Esse Uhum, prefixo "oni", né, como você disse, está alinhado apenas à pessoa de Deus. uhum. Eu não consigo agora, nesse momento, me lembrar de nenhuma palavra a Não. respeito de alguém ou de alguma coisa que tenha esse prefixo. Apenas Deus tem essas capacidades, essas Uhum. características. Isso mesmo. Enquanto a onisciência, nós temos a referência aí de Salmo 147, versículo 5, né? Que diz o seguinte, Salmo 147, versículo 5. Vamos ler aqui para a gente começar a refletir, não é? 147, versículo 5, diz assim, falarei, aqui, grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito, né? Grande é o Senhor, grande é o seu poder e ele é infinito. Então, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de tudo. Como traz a lição, né? Ele não precisa frequentar uma faculdade para saber sobre o corpo, ele já conhece tudo por completo, porque ele mesmo o fez. Então, ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Ele Uhum. conhece todas as estrelas pelo seu nome, né? Pelo seu Uma, nome, uma, isso. uma palavra assim que eu amo, né, a respeito desse poder de Deus, essa onipotência, onipresença e a onisciência, está lá no Salmo 139. Eu amo esta palavra. Lá no Salmo, no verso 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu acho essa palavra extraordinária, porque ela tem a ver com todas as coisas, inclusive com a nossa individualidade. Ele nos conhece, né? Desde a nossa formação, antes, né, que nós fôssemos uma pessoa. Né? Ele vê
ele nos vê a partir da concepção ali, e ele já tem para nós uma história, já tem para nós uma missão, né? Já tem para nós já um propósito, e quando nós seguimos esse propósito, quando estamos dentro desse propósito, né, coisas maravilhosas, grandiosas e experiências extraordinárias nós temos na nossa vida, quando estamos alinhados a essa palavra, quando estamos alinhados a esse propósito. O versículo 6 do mesmo Salmo 139 diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que a não posso atingir. Oh, glória! Então, essa ciência de Deus é muito grande. E a própria ciência humana tem coisas que chegam no limite, ela não consegue, não é, Isso, explicar. isso. É, Por quê? Porque a ciência de Deus realmente é grande, não é? isso. Eles vão até um limite, mas chega aquele ponto que diz assim, ninguém sabe explicar. É. Ninguém sabe como é que E acontece. o que não se explica é milagre. É. Pois é, né? Mas eles não reconhecem, eles dizem que não sabe, mas também não pode dizer que é Deus, né? Mas o que eu acho importante e eu acho fundamental, eu sempre tenho dito isso aqui, é que, pelo menos socialmente, nós somos conhecidos assim, né? Nós temos espírito, alma e corpo. E a nossa saúde total depende da saúde individual de cada ponto desse, de cada aspecto desse da nossa vida. Precisamos estar bem emocionalmente, espiritualmente, para poder estar também bem fisicamente. E essas coisas separadas, doentes, ou um doente e o outro bom, não nos dá saúde total. Eles precisam reconhecer isso. Uhum. Eles E aí, reconhecem isso. partindo para a onipotência, né? Tem Eita, todo o poder. Então, quando nós estamos necessitados de algo, né? Às vezes a gente olha para as nossas limitações, né? Para os nossos defeitos, e vemos o problema bem maior, né? Do que o poder que tem o nosso Deus. Então, o pré-adolescente, ele compreendendo, né? Que ele tem problemas, mas que tem um Deus maior, que tem mais poder do que aquele problema, e que ele pode trazer solução para aquilo que ele acha impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, é Lucas, necessário realmente ele compreender, né? é, Essa onipotência de Deus para aumentar a fé dele, é, né? Porque quando a gente Lucas olha para esse Deus 1,7, está lá grande, escrito. todo-poderoso, o El Shaddai, a Eita, nossa glória! fé, a nossa fé fica Vai lá assim para gigante. vai lá para E as cima. crianças, os pré-adolescentes, eles têm total capacidade de compreender isso. Um domingo eu estava dando aula e uma criança, né, mencionou, né, porque tem a caixinha de oração, né, os pedidos de oração. Uma criança, ela mencionou, né, que tinha um desejo, o desejo do coração dela, que ela fez o pedido, né, no momento da oração na EBD, era que os pais dela tiver, pudessem trabalhar um pouco menos e estar mais com ela. Então, eu achei muito interessante esse pedido e ela entregou esse pedido e ela fez essa oração na EBD e ela contou. Então, aquilo que era impossível para ela naquele momento, para ela era impossível que os pais tivessem mais tempo para ficar com ela. E ela entregou ao Senhor e o Senhor assim fez. Então, existe algo impossível para o nosso Deus? Não, ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele Uhum. pode encurtar o tempo de trabalho dos pais, favorecê-los economicamente, né? Porque a gente só abre mão quando realmente vale a pena, ou quando aquilo que a gente está perdendo é inferior àquilo que a gente tem a ganhar, mesmo que seja espiritualmente, né? Ainda que seja. Melhor que seja espiritualmente, né? Melhor que seja. Nós só realmente abrimos mão quando o Senhor ele nos preenche de uma outra forma. E aí Deus, ele cria estratégias, né, para os pais, para favorecer, para
realizar o desejo do coração daquela filha, né? Que só o Senhor conhece os desejos do nosso coração, né? Aquilo que realmente nós precisamos e queremos e pensamos. Ele está dentro aí de todas essas qualidades, onisciência, onipotência, onipresença, porque para ele não há nada impossível. E é importante nós Isso mesmo. trazermos, né, até um testemunho, nós demonstrarmos de forma prática que o Senhor ele é onipotente. Então, você pode compartilhar com seus alunos da EBD algo que você tenha vivenciado, como também pode perguntar a ele das experiências deles Isso sobrenaturais, de mesmo. aquilo que era impossível para eles, mas que eles oraram e o Senhor tornou possível. Isso. É o que o comentarista da lição dá como sugestão pedagógica, o estudo de caso, né? Estudo de Isso. caso, trazer casos reais para que esses pré-adolescentes compreendam que tudo isso que nós estamos apresentando como qualidade de Deus se manifesta na vida real, né? Ele é presente, é algo que pode acontecer com eles também, não é? É Então, verdade. assim, E o bom é que maravilhado com essa lição, viu? não é? E o bom é que o professor também consiga compartilhar, né? Para que as pessoas, para que os alunos, os adolescentes, eles vejam que aquilo é real também na vida do professor, não é? Uhum. E também dos seus alunos, ou a situação que ele viveu em casa, com o pai, com a mãe, e por aí vai. Eu também fiquei maravilhada com essa lição, Zé. Eu Isso. achei perfeito. E a gente já passou 1 hora, estamos aqui ainda. Pois é, porque o assunto é bom, né? O É, assunto é maravilhoso e vai também envolver os alunos. Próxima lição é a lição 4, olha, e vai falar sobre os nomes de Deus. Então, prepare aí, depois das qualidades, nós vamos ver os nomes de Deus, e os nomes refletem essas qualidades, não é? Os nomes de Deus refletem essa qualidade. Então, é assim, é com muita pena, assim, estou me despedindo já de vocês, né, de mais um episódio, mas tem mais, nós voltaremos, né, no episódio 5, né? isso. Então, um abraço, tudo de bom para vocês, não é? Que Deus esteja com vocês. Essa palavra final, a palavra gratidão, né, por estar aqui aprendendo com vocês e compartilhando isso com todos os professores da EBD que atuam como pré-adolescentes. Então, Amém, amém. Eleide, E tchau, Zé. Todas as dicas pedagógicas estão Gile, lá, né? Lá no site, lá no canal, junto uhum, com as lições. Os uhum, slides vão também junto, né? E as dicas pedagógicas de como fazer. isso mesmo. Então, Até um a próxima. abraço, paz do Senhor. Graça, paz do Zé. Senhor. Ei, cada vez amando mais.